Descobri que meu marido tem dito aos seus colegas de trabalho que eu sou sua irmã. O que eu faço agora? Por favor, me ajudem. Conta descartável porque não uso nem entendo Reddit, mas realmente preciso de conselhos de alguém que não esteja conectado a mim ou ao meu marido. Meu marido, vou chamá-lo de Josh, e eu estamos juntos há 6 anos, casados há 4, e não temos filhos. Temos um relacionamento muito saudável e comunicativo. Somos ambos bastante tranquilos e eu realmente o amo. Ele começou a trabalhar em uma grande empresa de contabilidade há cerca de 3 anos, e pelo que me conta, adora trabalhar lá. Ele fez muitos amigos através do trabalho e sai com eles para beber e participar de eventos sociais com frequência, e eu sempre estive totalmente de acordo com isso. Sou bastante introvertida, então nunca me interessei em conhecer seus colegas ou amigos do trabalho, nem pedi para conhecê-los. Tenho meu próprio círculo de amigos e não me importo que tenhamos grupos de amigos separados. Pensando bem, ele nunca me perguntou se eu gostaria de conhecer algum deles ou ir a um de seus eventos de trabalho. Isso me parece estranho agora. De qualquer forma, vou começar com o que aconteceu há alguns meses, que eu tinha ignorado até agora. Eu estava em um bar com alguns amigos para tomar umas bebidas depois do trabalho numa sexta-feira, e um cara se aproximou de mim. Ele também estava lá com alguns amigos. Ele parecia ligeiramente familiar, mas eu não o tinha conhecido antes. Ele parecia amigável o suficiente e me perguntou: Carla, certo? Acho que devo ter lhe dado um olhar confuso, porque ele continuou: Sou Jake, trabalho com Josh. Percebi que o reconhecia de algumas fotos no celular do meu marido. Não uso redes sociais, exceto o Instagram privado. Então não sei se ele postou as fotos em algum lugar, mas temos um relacionamento muito confiável, então às vezes olho as fotos dele. Não me odeiem. É aqui que as coisas ficam um pouco embaraçosas. Sou um pouco socialmente desajeitada, então tive dificuldade em encerrar a conversa, mas ele continuou falando comigo. Acho que já estava algumas cervejas adentro. Mas enquanto ele falava, disse algo como: É ótimo que vocês ainda sejam tão próximos. Não falo com meu irmão há muito tempo. Na hora, fiquei tipo: hã? Mas apenas presumi que ele estava bêbado e não estava fazendo sentido, então ignorei. Ele começou a ficar um pouco flertador, então me virei para meus amigos e saímos logo depois disso. Não disse nada a ele sobre isso e não me pareceu um grande problema. Também decidi não contar ao meu marido que eu tinha conhecido seu colega de trabalho Jake. Não para esconder, mas porque achei que o cara nem se lembraria de ter falado comigo, e eu não queria deixar as coisas constrangedoras para Josh no trabalho contando a ele que seu colega tentou dar em cima de mim. Apenas pensei que não havia mal nenhum. Mas, ontem de manhã, eu estava passeando com nosso cachorro, Rex. Ele é um cruzamento de várias raças e tem marcas muito únicas. Isso é importante, prometo. E estava a caminho do meu café habitual, que fica na cidade. Eu estava na fila esperando para fazer meu pedido, e o cara na minha frente era um homem mais velho. Ele pegou seu café e se virou, mas parou e olhou para meu cachorro e disse: Olá, Rex. Rex ficou super animado em vê-lo, aparentemente, e então presumi que o cara era outro colega de Josh, porque Josh leva o cachorro para o escritório algumas vezes por semana. Achei fofo, para ser honesta, então sorri para ele e disse oi. Ele se apresentou, adivinhei corretamente que era um colega, mas então disse algo como: Não é você uma boa irmã, passeando com o cachorro dele. Fiquei tão confusa que nem sabia como reagir no início, então gaguejei e apenas disse: É meu cachorro. Me arrependo, mas genuinamente não consegui me forçar a corrigi-lo e dizer que sou a esposa de Josh e não sua irmã. Era simplesmente constrangedor demais, e eu só queria ir embora porque acho que estava começando a me dar conta do que poderia estar acontecendo. Ele me perguntou algo sobre compartilhar um cachorro, mas consegui escapar da conversa por ser a próxima na fila para pedir meu café, e ele foi embora. Seriamente não sei o que fazer. Por que porra é essa? Devo perguntar ao meu marido sobre isso? Parte de mim está apenas assumindo ou esperando que seja um erro, que ele não fale muito sobre mim no trabalho e eles assumam que somos parentes porque ambos temos cabelo castanho. Mas o pensamento de que ele tem dito aos colegas de trabalho que sou sua irmã, e evidentemente eles viram como eu sou, então devem ter visto fotos, me revira o estômago. Nem sei como abordar o assunto com ele. Preciso de ajuda. O que vocês fariam nessa situação? Só contei a uma amiga o que aconteceu porque é tão estranho e embaraçoso, e ela já pulou para a hora de planejar a queda dele, porque ela é minha parceira até o fim, amo ela, mas não quero imediatamente assumir o pior ou arruinar meu casamento por algo que pode não ser nada. Desculpe pelo post longo e confuso, mas eu realmente apreciaria qualquer conselho. Edição: Puta merda, obrigada a todos que comentaram com alguns conselhos. Não li todos eles, mas realmente aprecio as sugestões de vocês. Uma pequena atualização. Josh chegou em casa por volta das 2h30 da manhã ontem à noite, mas ele estava bêbado, então foi direto dormir, o que está bem para mim porque foda-se ter essa conversa nesse estado. Acabei de acordar, mas ele ainda está dormindo. Primeiro, só quero esclarecer.
Vi muitas pessoas sugerindo que tenho ansiedade social paralisante ou sou severamente introvertida, o que suponho que você poderia deduzir pela forma como expliquei o que aconteceu, mas não sou. Quis dizer que sou ligeiramente introvertida no sentido de que não sou a mais ansiosa para conhecer muitas pessoas novas de uma vez, especialmente um monte de caras de finanças cujos fins de semana consistem em cervejas intermináveis em bares esportivos, onde presumo que teria tudo explicado para mim como se eu fosse idiota até meus ouvidos sangrarem. Provavelmente uma suposição negativa, mas tenho certeza que alguns de vocês entendem o que quero dizer. Suponho que você poderia dizer que sou avessa a confrontos no sentido de que sou bastante tranquila e prefiro manter uma conversa fácil e positiva, sei lá. Não gosto quando as coisas ficam constrangedoras e corrigir quando as pessoas me reconhecem errado é uma dessas coisas, mas não tenho medo de confrontos. Além disso, meu marido e eu compartilhamos alguns amigos em comum. Não expliquei isso bem, mas nossas vidas não são totalmente separadas. A forma como ele age comigo perto de nossos amigos em comum é extremamente afetuosa e normal. São apenas seus amigos do trabalho com quem nunca interagi. Também vi algumas pessoas sugerirem que o que está acontecendo é equivalente ao meu marido me espancar e eu desesperadamente me perguntando se devo terminar com ele. Ou que sou estúpida por pensar que meu relacionamento era saudável quando claramente não é. Tipo, caramba, me deem um desconto. Sou uma pessoa real e está em uma situação totalmente estranha e bizarra para mim. Minha primeira reação não foi assumir o pior, mas aprecio que todos vocês me deixaram certa de que é um grande problema. Acho que precisava de confirmação de que as coisas que aconteceram são prova suficiente de que Josh tem mentido propositalmente, e não foram apenas mal-entendidos. Vou falar com ele hoje e perguntar diretamente por que ele está dizendo aos colegas de trabalho que sou sua irmã. Segui o conselho de anotar meus pontos para que não se percam se eu ficar emotiva. Haha. Farei o meu melhor para não deixá-lo escapar e espero que ele tenha alguma prova de que seus colegas sabem que sou sua esposa. Sei que não é o confronto teatral que vocês estavam esperando, mas é sábado, e não posso esperar. Desejem-me sorte. Obrigada a todos. Atualização. Olá a todos. Só queria agradecer pela quantidade esmagadora de apoio e conselhos. Estou impressionada e isso realmente significa muito e me manteve com os pés no chão. Desculpe pela atualização lenta. Sei que muitos de vocês estavam interessados no que aconteceu. Na verdade, tentei atualizar no sábado, mas parece que este subreddit não me permite postar uma atualização até 48 horas após meu primeiro post. Também só tenho permissão para postar uma única atualização, então tentarei encaixar o máximo possível aqui. Desculpe se ficar muito longo. Vou direto ao ponto. No sábado de manhã, acordei mais cedo que meu marido. Ele estava muito de ressaca, então estava dormindo como uma pedra. Mas vocês ficarão orgulhosos de mim, porque segui alguns conselhos e decidi olhar o celular dele adequadamente enquanto ele dormia. Já usei o celular dele tantas vezes só brincando que nunca pensei em verificar nada muito profundamente. Sei o código de desbloqueio dele de cor. Verifiquei todas as coisas esperadas como demais do Instagram, Facebook Messenger, suas mensagens do iMessage, etc., e não encontrei nada que me deixasse em alerta. Mas sei por alguns comentários que pessoas que traem são boas em esconder seus rastros e ocultar mensagens, então continuei procurando. Vi que ele tinha uma pasta chamada Trabalho, então olhei lá dentro, e ele tinha alguns aplicativos da Microsoft, Outlook, Authenticator, OneNote, etc., mas também tinha o Teams. Então abri e dei uma olhada. Parecia que eu poderia estar quebrando leis olhando as mensagens de trabalho dele, mas obviamente eu tinha que fazer isso. De qualquer forma, já fiquei chateada ao ver que ele tinha vários chats individuais com várias colegas de trabalho. O que, à primeira vista, obviamente não é um problema, porque todo mundo trabalha com pessoas do sexo oposto e precisa se comunicar com elas. Mas algumas eram vagamente flertantes, nada que eu chamaria de escandaloso, mas ocasionalmente havia mensagens entre eles com alguma insinuação brincalhona ou um emoji piscando. Isso me chateou, obviamente, e me fez entrar em uma espiral, mas não encontrei nada que sugerisse que ele estava tendo um caso declarado com nenhuma delas. Ainda assim, segui a sugestão de alguém de tirar screenshots das mensagens e as enviei para mim mesma pelo AirDrop. Ainda assim, eu queria alguma evidência da mentira, alguma prova de Josh dizendo diretamente a alguém que eu era sua irmã. Um comentarista sugeriu que eu procurasse nas mensagens dele a palavra-chave irmã. Eu queria responder ao seu comentário e agradecer pela ideia, mas o post estava bloqueado, então não pude, mas obrigada. Então procurei por irmã no Teams dele, esperando encontrar resultados tanto para irmã quanto para mana. Apareceram várias mensagens de chats em grupo ou individuais de outras pessoas, todas não relacionadas e sobre suas próprias irmãs ou seja lá o que for. Mas meu coração caiu pela bunda, haha, quando vi que havia uma mensagem direta de Jake, o cara do bar, para Josh de uma segunda-feira alguns meses atrás. As mensagens de Jake diziam: encontrei sua irmã em um bar na sexta. Ela é solteira, né? E meu marido teve a audácia de responder: não, ela é casada. Eu literalmente quase explodi na hora quando vi isso.
Nem consigo descrever o quanto eu estava tremendo depois de ler essas mensagens. Primeiro, que eu poderia ter confrontado Josh sobre isso meses atrás. Eu estava, e ainda estou, tão furiosa comigo mesma por isso. Josh deve ter ficado rezando para que eu não me lembrasse de ter encontrado Jake ou que eu não mencionasse isso, e ele deve ter agradecido aos céus por eu nunca ter feito isso. Ele provavelmente achou que era o máximo por ter se safado dessa, e eu quase queimei um buraco no chão pensando nisso. Haha. Mas em segundo lugar, eu estava simplesmente em choque por ele ter tido a coragem de dizer a esse cara que eu sou a casada, porque ele não quer ninguém dando em cima de mim, mas ele tem permissão para flertar discretamente com todas as mulheres do escritório. De qualquer forma, continuei voltando pelos resultados da pesquisa no Teams dele, e eventualmente cheguei até cerca de 2 anos atrás, e de fato encontrei uma mensagem do próprio Josh para um chat em grupo. Dizia eu e minha irmã em Nusa Dua. Cliquei nela e vi que ele tinha enviado junto com um monte de fotos dele e de mim das nossas férias em Bali. Fomos para Bali no nosso 2º aniversário. Pensei que ele provavelmente escolheu essas fotos porque está sem camisa e tinha malhado, então estava gostoso em todas elas. Eu estava em lágrimas vendo tudo isso, obviamente. Tirei screenshots dessas também e enviei todas as screenshots para mim mesma pelo airdrop. Nem preciso dizer que fiquei devastada, e ainda estou, ao ver tudo isso. Ainda estou lutando para processar tudo isso. Mas tudo isso aconteceu na manhã de sábado, e imediatamente fui para a casa da minha amiga, vou chamá-la de Sofia. Fui para a casa dela para chorar e mostrar a ela o que encontrei, e ela foi extremamente solidária e provavelmente mais furiosa do que eu. Haha. Por volta das 13h30, recebi uma ligação de Josh, e desliguei imediatamente. Ele me enviou algumas mensagens do tipo: onde você está, amor? Estou pedindo comida, quer algo? Triste por não acordar ao seu lado esta manhã. Carinha triste. Gente, preciso reiterar o quanto eu amava esse homem, e como foi dilacerante vê-lo ainda agindo como se nada tivesse dado errado. Foi preciso muita força de vontade para não fingir que nada disso tinha acontecido e voltar para casa com ele. Sei que muitos de vocês vão gritar comigo ou me acusar de estar com medo de confrontá-lo sobre isso, o que não é verdade. Por favor, tenham empatia. Levo tempo para processar minhas emoções e nem conseguiria formar uma frase se tentasse confrontá-lo imediatamente depois de ver essas mensagens. Precisava de um tempo longe com Sofia para me recompor, então fiquei na casa dela durante a noite. Ela pediu comida chinesa para nós e me ajudou a planejar como eu o confrontaria. Recebi mais mensagens e ligações dele conforme a noite avançava e acabei colocando meu telefone no modo não perturbe. Domingo de manhã acordei me sentindo mais com raiva do que triste, então abri meu telefone e finalmente respondi as mensagens dele. Voltando para casa agora, precisamos conversar. Eu mantive enigmático para fazê-lo se contorcer, para ser honesta. Como estava cheia de emoções. Não consigo lembrar da conversa inteira palavra por palavra, mas tentarei reproduzi-la o melhor que puder. Resumindo, cheguei em casa e ele tentou me abraçar, mas eu recusei e ficamos parados na cozinha. Eu o confrontei como alguém sugeriu, apenas disse: por que você tem dito aos seus colegas de trabalho que sou sua irmã? Queria que tivesse sido como uma cena de filme onde a cor desaparece do rosto dele, ou ele imediatamente parecesse um servo nos faróis, mas não foi assim. Era como se ele tivesse se preparado para esse confronto por um tempo, porque ele apenas franziu a testa para mim e pareceu perplexo. Ele só disse: isso me deixou tão irritada. Como você vai fingir ser estúpido depois de 3 anos de mentiras? Basicamente eu disse: não se faça de idiota. 2 dos seus colegas de trabalho me cumprimentaram como sua irmã, e tenho provas de você dizendo isso a eles. E sei que você está fingindo ser solteiro. Essencialmente perguntei o que ele tinha a dizer em sua defesa. Ele ainda se fez de idiota. Ele ficou moderadamente defensivo e continuou dizendo: não sei do que você está falando, ou por que eu mentiria sobre você. Não consigo descrever o quão furiosa eu estava neste ponto, mas estava em lágrimas. Sempre choro quando estou com raiva, então ele estava tentando me confortar como se eu estivesse tendo algum tipo de colapso irracional. Mostrei a ele a screenshot da mensagem dele dizendo eu e minha irmã, e disse algo como: explique isso. Ele apenas disse: não sei o que estou olhando e estou confuso. Fiquei tão irritada que saí de novo e voltei para a casa de Sofia, porque parecia um beco sem saída. Não achei que conseguiria fazê-lo admitir nada e estava ficando tão furiosa que não conseguia continuar. Ele estava realmente chateado e em lágrimas, o que para mim era evidência de que ele sabia que estava mentindo e que teria que inventar alguma explicação. Ele tentou me fazer ficar, mas eu disse que até que ele tivesse algo a dizer em sua defesa, não tínhamos nada para conversar. Por volta das 20h30, ele me ligou de novo e eu atendi. Basicamente, ele pediu para conversarmos e disse que tinha algumas coisas a dizer, então voltei para nosso apartamento. Ele tinha escrito um monte de coisas em um pedaço de papel como se tivesse preparado um discurso e me sentou no sofá. Ele me pediu para não dizer nada enquanto ele se explicava.
Vou escrever a essência do que ele disse em tópicos. Ele começou pedindo desculpas incessantemente e admitindo que fingiu ser estúpido antes porque não conseguiu pensar imediatamente em algo para dizer em sua defesa. Ele disse que imediatamente após começar em seu trabalho, percebeu que a atmosfera era como uma república estudantil. Todos os membros de sua equipe eram homens entre 20 e 30 anos que eram solteiros e pegadores, palavra dele. Ele notou que o único cara da equipe que era casado ou era alvo de piadas, ou essencialmente excluído de todas as interações sociais, que incluíam almoçar, piadas internas, sair na sexta-feira, etc. Esses caras eram amigáveis e acolhedores com Josh, e ele admitiu que estava desesperado para se encaixar com eles, odiava se sentir como carne fresca. Então ele estava com medo de que dizer que era casado o alienasse de seus colegas de trabalho, e no início apenas nunca mencionou que era casado. Ele disse que usava sua aliança de casamento e que eles simplesmente nunca apontaram isso. Alguns meses depois, eles estavam todos bebendo depois do trabalho. Ele admitiu que depois que um de seus colegas de trabalho viu uma foto dele e de mim na tela de bloqueio do celular dele, eles perguntaram quem eu era, e em um momento de pânico ele disse, minha irmã. Ele estava realmente arrependido neste ponto, estava chorando muito, nem conseguia olhar para mim e estava apenas lendo o que tinha escrito. De qualquer forma, ele disse que a partir daí, basicamente cavou um buraco cada vez mais fundo, porque eles continuavam pressionando sobre mim e querendo ver mais fotos minhas. Ele disse que tinha deixado isso ir longe demais e que não tinha coragem de admitir a mentira. Eles sempre me mencionavam e perguntavam coisas como, você já deu meu número para ela? Ou brincavam que tinham dormido comigo, etc. Então quando ele recebeu aquela mensagem de Jake, ele essencialmente achou que era apenas ele tirando sarro, mas ele não gostava das piadas que eles faziam sobre mim e disse que eu era casada na esperança de que eles parassem. Eles não pararam. Ele disse que esta não foi a primeira vez que ele disse a eles que eu era casada. Na verdade, ele tinha dito isso quase imediatamente depois de dizer que eu era sua irmã. Ele disse que aquelas fotos nossas em nusa dua foram as únicas fotos que ele propositalmente enviou para eles e deliberadamente mentiu sobre, depois do que ele chamou de bombardeio interminável de insistência de seus colegas para compartilhar as fotos de suas férias. Ele disse que estava realmente envergonhado por ter feito isso. Ele me disse que nunca teve um caso ou sequer considerou isso, que as mensagens entre ele e suas colegas eram brincadeira e que era comum falar com as pessoas assim no escritório. Ele também disse que sabe o quão nojento é e está envergonhado por ter agido como um pegador, novamente, palavra dele. Ele concluiu seu discurso pedindo desculpas novamente e disse que estava enojado consigo mesmo e envergonhado por ter mentido por tanto tempo, mas sentiu que tinha se encurralado e que não conseguia encontrar uma maneira de sair disso. Ele disse que sabe que poderia ter confessado a verdade para seus colegas de trabalho ou para mim a qualquer momento, mas que não fez porque era um covarde. Ele disse que confessará a todo o escritório que mentiu e que eu sou sua esposa e não sua irmã se eu quiser que ele faça isso. Ele disse que pedirá demissão sem dizer uma palavra se isso me fizer sentir melhor, e que espera que eu possa perdoá-lo, mas entende se eu não puder. De qualquer forma, eu realmente não conseguia pensar em nada para dizer naquele momento. Ele foi se trancar no banheiro, e eu apenas fiquei sentada no sofá chorando. Ainda não sei se posso confiar no que ele disse, e uma mentira tão extrema é simplesmente desconcertante para mim. Se ele pode mentir assim, por tanto tempo, sobre o que mais ele poderia estar mentindo? Mas sua explicação e pedidos de desculpas pareceram tão sinceros e genuínos, e acho que até certo ponto que ele disse é acreditável. Ele sempre foi extrovertido, mas muito suscetível à pressão dos colegas, especialmente de outros homens. Se não for nada mais, para mim, é um sinal de uma imaturidade chocante. De qualquer forma, arrumei uma mala e voltei para a casa de Sofia, e ainda estou na casa dela enquanto escrevo isso. Ela disse que posso ficar o tempo que precisar. Disse a Josh que precisava de um tempo longe dele para pensar sobre tudo e se acredito nele ou não, ou se algum dia poderei confiar nele novamente. Ele me disse para levar o tempo que eu precisasse e que ele ainda estará lá se ou quando eu voltar. Ele disse, mesmo que demore um ano. Agora nada parece real. Ainda estou lidando com o choque emocional de tudo isso e não consigo manter comida no estômago ou pensar em nada. Tirei o dia de folga do trabalho e Josh me disse que vai tirar a semana toda. Sofia e meus outros amigos me disseram para não tomar nenhuma decisão sobre nada até que minha cabeça esteja clara. Falei com meus pais esta manhã e minha mãe diz que é apenas um obstáculo no caminho, mas ela e meu pai adoram Josh, então eles são bastante tendenciosos. Haha. É onde estou agora. Vou levar algum tempo antes de considerar meus próximos passos. Não posso dizer se estou inclinada ao perdão ou ao divórcio, mas essas são realmente as únicas opções. Meio que me sinto perdida em um vazio no momento. Essa é provavelmente a melhor maneira de descrever, apenas vazio. Obrigada novamente por todos os seus conselhos e apoio, estou verdadeiramente muito grata, e ter este lugar para escrever todos os meus pensamentos tem sido útil para deixar minha mente um pouco mais clara. Esta será minha última atualização, a menos que eu faça uma edição para esclarecer as coisas.
Tudo de bom para vocês. Chegamos ao fim de mais um relato. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fique agora com mais histórias incríveis diretamente na sua tela.